prezados ouvintes da palavra de Deus, que pela bondade do eterno Criador hoje está aqui nesta praça. Aqueles que vieram sem ter conhecimento que estaríamos aqui, e os zombadores que, enganados pelo diabo, proferam blasfêmias contra a palavra de Deus, mas que Deus também tem misericórdia deles. Eu quero vos dizer, segundo a palavra deste homem de Deus Judas, irmão de Jesus Cristo e servo do mesmo, este mesmo homem, ele citou a igreja daquele tempo para lembrar dos tempos antigos, dos tempos remotos, começando desde os céus, que os anjos que Deus criou, que adoravam Ele na sua presença. Aleluia, a Bíblia diz que quando Satanás encheu-se o seu coração e quis ser igual a Deus, Deus o precipitou dos céus à terra. E a terça parte dos anjos, os demônios que andam circulando na terra, a Bíblia diz que muitos deles, Deus acorrentou eles em prisões eternas, aguardando para o dia do julgamento final. Este mesmo homem, ele diz para todos nós, para cada um de nós que hoje ouve aqui, que todos os que estão aqui não vai dizer perante Deus: eu nunca tive um conhecimento, ou nunca ninguém falou a respeito dos acontecimentos. Este mesmo homem, Judas, ele manda o homem, eu, você, a cada ouvinte, lembrar do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Todos sabem a história. Eram homens pervertidos sexuais, ao qual Deus desceu do céu à terra com 2 anjos. Foi à tenda de Abraão, comeu com eles, e disse: eu vou descer para Sodoma e Gomorra, para ver se os pecados que me chegou lá nos céus correspondem mesmo àquilo que eu ouço falar. A Bíblia diz que Deus, Ele enviou 2 anjos ali a Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que lá em Sodoma e Gomorra só tinha uma família justa, uma família que temia Deus, uma família que olhava aos céus e engrandecia o Senhor, Criador dos céus e da terra. Este mesmo homem Ló foi aquele que as portas de Sodoma e Gomorra, quando os 2 anjos chegaram, foi o mesmo que hospedou eles em sua casa, lavou os pés dos anjos, deu comida a eles. A Bíblia diz que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sabe salvar o homem justo, falando do meio dos perversos. E a Bíblia diz que haverá mais uma vez, Deus mais uma vez fará a diferença, mostrará a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo, e isso ficou na história registrado, para exemplo meu, para exemplo seu. A Bíblia diz que nos últimos dias iria aparecer homens e mulheres blasfemos, escarnecedores, homens cantando segundo seus desejos carnais, impulsionados por espírito de Satanás, para guerrear, contradizer a palavra de Deus, para se opor ao Evangelho. Mas a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo tem separado um dia, ao qual vai chamar eu, vai chamar esta mulher, vai chamar a cada um que aqui abre a sua boca, para que os outros não ouçam a palavra de Deus. O próprio Deus nos assiste. Eu digo aos velhos, aos novos, o nosso tempo é passageiro. Esta mulher, nós vemos ela aqui a cantar, querendo se aparecer, achando que aqui estamos para nos aparecer ou brincar. Aqui a coisa é séria, porque apresentamos aquele que vai acompanhar a tua alma depois que tu morrer. Estamos apresentando aquele que nos últimos dias pegará Satanás, o diabo, e todos os demônios, os zombadores, os escarnecedores, as prostitutas, os bêbados, os adoradores de ídolos, os escarnecedores, a uma, ajuntará em feixes e lançará no lago de fogo. A cruz do Calvário, nela foi pegado o Filho de Deus, para mostrar a você e a eu o caminho, para livrar a tua alma
inferno para dizer para você que Satanás não tem poder sobre a tua mente, que ele não pode te enganar. A Bíblia diz que os escarnecedores, Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou que quando Jesus vir regressar dos céus, este que tu não glorifica e não agradece a Deus, por estar vendo a luz do dia, neste céu que você vê todos os dias, o Filho de Deus, quando Deus é a ordem, há de regressar com os milhares de anjos, e então virá visitar as catacumbas, aleluia, para dar ao nome de cada antepassado nosso que morreu, se levantará em corpos incorruptíveis, e todos aqueles que continuam vivos, fazendo a vontade de Deus, a Bíblia diz que serão transformados em corpos incorruptíveis. Mas os zombadores, os incrédulos, a Bíblia diz que Deus tem reservado o juízo para eles. No dia da grande tribulação, os homens maus, a Bíblia diz que vai querer morrer, e a morte vai fugir deles, quando vê Deus assentado no trono, e o seu cordeiro preparado para julgar a humanidade, desde a era da criação até o último dia. Os homens, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é imundo, continue fazendo as suas imundícias. Mas quem é santo, continue a se santificar. Porque breve virei, e o meu pagamento eu darei a cada um segundo as suas obras. O que cada um de nós praticamos, Deus no alto dos céus, no seu livro da vida, Ele escreve. Porque você não vai dizer perante Deus, Deus, eu nunca fui um opositor teu. Deus, eu nunca escarneci do teu filho. Deus, eu nunca menti. Deus, eu nunca roubei. Deus, eu nunca desobedeci. Deus, eu nunca andei longe de ti. Todos os que nos ouvem, Deus escreve o teu relato. Teus pensamentos estão abertos e descobertos perante Deus. Vemos este senhor, ao qual pode não viver mais nem 2 anos, zomba de Deus. O espírito da morte aguarda a ordem de Deus para vir buscá-lo. É verdade. A sepultura, aleluia, vai aguardar. O mármore será escrito o nome dele. Mas um dia ele vai se levantar para prestar conta com aquele que tudo vê, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba, porque Deus é um fogo consumidor. Ele manda a sua palavra a todos, aos incrédulos e aos crentes, para que todos ouçam, porque ninguém será indesculpável perante Deus. É por isso que cada um tem a sua livre e espontânea vontade de zombar como de acreditar. Todos os que estão aqui, Jesus Cristo, Ele te contempla dos céus, quer salvar a tua alma. Estamos aqui porque Deus um dia nos encontrou. Éramos zombadores, éramos beberrões, eram homens desobedientes levados ao pecado e à imundícia desta vida. Mas Deus, pelo seu Espírito, nos transformou, nos regenerou, colocou em nós a sua vontade. E é pela vontade do Espírito de Deus que aqui pregamos a todos. Aleluia! E aqui queremos dizer a você que Deus, Ele tem uma obra de restauração para você. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer salvar as suas almas. Deus enviou Jesus Cristo, pregou, foi zombado. A Bíblia diz que muitos diziam que ele estava possesso, e era pelo poder dos demônios que ele fazia milagres e expulsava demônios. Jesus disse que era pelo poder do Espírito Santo que ele fazia tais coisas, para mostrar que o reino de Deus estava próximo. Demônios respeitavam Jesus, demônios se dobravam perante Jesus e dizia: Jesus, Filho do Deus vivo, que temos nós contigo? Porventura já veio nos destruir antes do tempo? Satanás e o inferno sabem que é um tempo para eles determinado, um tempo em que Deus lançará eles no inferno, mas eles se dobram perante o Senhor. A Bíblia diz que Jesus não permitia Satanás e os demônios falar a respeito deles, porque era para nós falarmos dele. A Bíblia diz que os anjos queriam vir e evangelizar nós, mas Deus disse: não, é os homens na terra que vão evangelizar eles. É nós, os servos de Deus,
a quem Ele confiou sua palavra. É nós que aqui estamos para dizer: arrependam os pecadores, voltem-se para o Criador, pegue a sua Bíblia e vá ler, procure conhecimento daquele que te dá vida. Deus tem pressa com nós. Aleluia, Jesus, glória é dada ao teu nome. Eu agradeço a oportunidade de cada ouvinte que aqui está e nos ouve. Ainda que tenha esta Nossa Senhora, uma mulher abençoada por Deus, vive sobre a terra. Tem muitos que estão com câncer no hospital, outros em cadeira de roda, pedindo a Deus a sua misericórdia. E quando vemos pessoas sadias, pessoas que sabem que já passaram pela juventude, escarnecendo, sabe que o que aguarda eles é ajuda do governo, é ajuda do banco alimentar. Estão em estado de miséria, mas não se voltam para Deus. Pessoas como essas, Deus, Ele continuando com o seu olhar misericordioso, querendo que essas pessoas se salvem do inferno, se arrependam dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus não leva em conta a ignorância nossa, os nossos pecados, mas Ele manda hoje, em todos os lugares, os homens se arrependerem dos seus pecados, porque Ele já marcou o dia que Ele julga o mundo com justiça. O tempo está passando, o relógio de Deus não é o nosso. A nossa geração vai morrer, a dos nossos filhos vão estar aí, eles vão morrer, vai de outros. Quando o relógio de Deus dizer a hora, Ele vai cumprir. E se nós, os que hoje aqui estamos, já estivermos mortos, morremos na esperança, porque levantaremos dentre os mortos e vamos viver com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Entraremos na cidade santa pelas portas. A Bíblia diz que de fora ficarão os ímpios, os homossexuais, as lésbicas, os parricidas, os matricidas, os desobedientes, os que se separam em partidos e grupos, os idólatras e todos mentirosos, em palavras e atos, os macumbeiros, os feiticeiros, os necromantes, e todos que não conhecem a Deus, e os que não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo. Prezado ouvinte, se você se enquadra em uma dessas coisas, arrependa enquanto você tem um fôlego de vida. A Bíblia diz que para os vivos há esperança, mas para os mortos, já não há esperança. As suas obras aguardam o julgamento de Deus. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo de Deus. A minha e as tuas obras nos acompanharão, os meus e os teus feitos nos acompanharão perante Deus. Cada um vai dar conta de si próprio perante Deus. A Bíblia diz que Deus sentará no seu trono e vai chamar todos. Eu, você, todos nós compareceremos perante o Senhor. Os velhos, os pequenos, os ricos, os pobres, os escravos e os livres. Aonde estará você? Deus quer te livrar do lago de fogo. Satanás quer te segurar para tu ir para o inferno. Há uma guerra constante no reino espiritual. Anjos aguardam na presença de Deus. Deus envia anjos para aqueles que vão crer na terra. Do mesmo modo, Satanás tem comitivas de demônios que envia sobre a terra para afastar homens do caminho de Deus, para arrancar a semente que é a palavra de Deus do coração do homem, para que este não creia e não seja salvo. Há demônios sobre a terra tentando tirar homens do desejo de orar, do desejo de ler a palavra, homens a se acostumarem com o mundo atual, com a mídia, com as coisas que ocorrem. Demônios estão trabalhando para que você morra sem a salvação. E você morrendo, naquele dia os zombadores, é os demônios que vão zombar deles no inferno. A Bíblia diz que ali no inferno, ali as pessoas que vão para lá, vão ranger os dentes baterão as partes de baixo e de cima. A Bíblia diz que vão ranger os dentes, vão tremer as pernas, vai ser gritos, angústias e choros eternamente.
Não é 20, nem 30 anos, nem 100 anos, nem 200 anos. Enquanto existir a eternidade, o sofrimento não tem limite ali. O sofrimento ali não tem idade. Para o inferno, lago de fogo, não vai ter água para apagar o fogo. Não vai ter água para cair sobre a vida daqueles que vão se queimar ali. Ali as almas que estarão ali vão lembrar deste dia. Vão lembrar de outros dias como este, que puderam ouvir a palavra de Deus na igreja, mas não obedeceram. Puderam ouvir a palavra de Deus na televisão, mas não obedeceram. Puderam ouvir a palavra de Deus aqui e em outros lugares e não obedeceram. Jesus disse, e ele citou o exemplo do rico e Lázaro. O rico vivia em suas regalias, comendo em seu palacete, vestido de púrpura, comendo os melhores bifes, tendo as melhores regalias. E do lado de fora do muro, o homem pobre, sem roupa, praticamente ali, trapos, tendo um só amigo que era um cachorro, que lambia suas feridas. E a Bíblia diz que aquele pobre Lázaro, estava ali à beira daquele muro, esperando que aquele rico, ao sobrar um pedaço de carne, pudesse dar a ele. A Bíblia diz que o rico morreu, o pobre Lázaro também morreu. A Bíblia diz que quando o rico morreu, foi levado para o inferno. E o pobre, aquele que tinha por amigo um cachorro, morreu. E Deus enviou anjos para pegar a alma dele e levar ao seio de Abraão. Mas estando ele ao seio de Abraão, ele reconheceu na parte de baixo o rico. E o rico, ao ver ali Lázaro, reconheceu também que nesta vida era um homem desprezado, humilhado, que não tinha nada, que ninguém dava nada por ele, e nem ele próprio dava alguma coisa. A Bíblia diz que é quando aquele rico olhou para Abraão e Lázaro disse: Pai Abraão, manda que Lázaro, este que está aí ao teu lado, manda que ele coloque o dedo na água e venha refrescar minha boca, porque estou aqui neste fogo. Manda que ele venha e refresque a minha língua, pelo menos molhe o dedo na água. Abraão disse: olha, há um precipício entre nós e vós, há uma divisão entre nós e vós. Quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí não pode vir para cá. Na vida na terra tu teve as tuas regalias, tu andou como queria, tu desprezou os preceitos de Deus, zombou da palavra de Deus, tu vivia como queria, tu morreu e tu recebe a tua justa recompensa. Lázaro não tinha nada, ele reconhecia Deus, pediu o favor de Deus para que alguém desse alguma migalha para ele comer, e ele morreu na fé que existe um Deus que se levantará no fim e levantará todos os mortos de todas as sepulturas, tanto os enterrados na terra como os que estão nos mares. A Bíblia diz que ali aquele rico chorava em agonia e dizia: Pai Abraão, eu estou aqui, mas eu tenho uma família na terra, eu tenho 5 irmãos lá, e este lugar eu não quero que eles venham para cá. Eu não quero que eles agoniem aqui como eu estou agoniando. Manda eu voltar para a terra, para a minha família que está viva, para pregar para eles, não vir para aqui. Abraão disse: não, quem está aqui não pode voltar para a terra. Se eles lá, eles têm a lei e têm os profetas. Se eles não ouvem nem a lei e nem os profetas, tampouco acreditará nessas coisas. Porque se o próprio Filho de Deus, o Espírito de Deus, ao terceiro dia em Jerusalém, entrou na catatumba e deu vida novamente àquele que não tinha pecado, levantando para ser juiz, o primeiro a julgar todos, os vivos e os mortos. Jesus ressuscitou, apareceu 40 dias, dando provas a todos que estavam ali escolhidos, desde a hora do batismo até o dia que foi levado a esses céus. Se Jesus, o Filho de Deus, que criou você e criou eu, a Bíblia diz que Ele
é o Criador. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, mas os homens amaram mais o pecado das trevas do que Ele, que é a luz. Mas a verdade é que Ele ressuscitou. Não precisou aquele rico, aleluia, sair do inferno para vir pregar aos vivos. O próprio Filho de Deus levantou para dizer para eu e para você que há um inferno como há um céu, e que só há um que pode te levar aos céus, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. A Bíblia diz em Atos 4:12 que nem o outro nome há dado entre nós os homens que podem nos salvar, somente o nome de Jesus Cristo. E este nome eles têm dado, Deus tem colocado ao alcance daquela senhora, desses senhores, ao nosso alcance. Jesus é quem nos livrará deste lago de fogo. Deus contempla cada um de nós aqui, porque quer que você ouça esta palavra. Se arrependa enquanto há tempo. Busque o Criador enquanto Ele te dá vida e te põe sobre os teus pés. A morte será o nosso destino. Aonde eu vou e para onde você vai? Jesus é aquele que pode te levar a Deus, aonde você vai viver eternamente em gozo e alegria. Satanás é aquele que o próprio Jesus diz que está enganando muitos, como a areia na praia. Muitos estão sendo enganados por Satanás. A Bíblia diz que o diabo sabe que há pouco tempo para ele. É por isso que ele quer levar o máximo de pessoas possível para o inferno. Quer levar todos aqueles que não dão crédito. Jesus disse que há 4 classes de pessoas na terra: aqueles que, quando a palavra de Deus é pregada, ouvem, e vem Satanás e arranca do coração, para que não creia e não seja salvo, para que quando nós acabarmos esse culto, você não se lembre desta pregação. Há classe de pessoas também que ouvem, recebe com alegria, até pensa no seu coração: é verdade o que este homem está dizendo, é verdade, Senhor. E ele tem um desejo ardente de servir a Deus. Mas a Bíblia diz que quando vem as tentações, as perseguições, eles deixam a palavra de Deus, já não acreditam. Há aquela classe de pessoas também que ouve a palavra de Deus e quer aceitar, quer seguir. Mas quando vem a pobreza, quando vem as oportunidades de ficar rico, ele logo deixa Deus e a palavra, e essa não produz fruto nele. Mas há aquela classe de pessoa aqui no nosso meio, que Jesus diz que são os que ouvem, que está com o coração aberto, ouvindo bem cada palavra, e vai continuar crendo nesta palavra, até o dia que Deus faça no teu coração a semente brotar, tornar-se uma planta, dali crescer e virar uma árvore robusta, e produzir frutos para Deus, aonde Deus vai colher da tua vida os atos bons, todas as coisas boas, e vai te dar vida e vida com abundância. Prezado ouvinte, Deus te assiste nesta tarde e quer que tu se volte para Jesus enquanto há tempo. Volte hoje nesta tarde, é uma tarde oportuna. Eu quero dizer que quando Deus enviou na igreja de Antioquia o Espírito Santo a separar Paulo e Barnabé para a obra que Deus tinha reservado para eles, ao qual temos os evangelhos deles, este mesmo Paulo desceu de Antioquia a Seleucia. A primeira vista que ele teve na frente dele no caminho foi uma ilha, a ilha de Chipre, onde passou por Salamina, e ali a costa de Chipre, na ilha ali de Pérsia, de Pafos, melhor dizendo, de Pérsia, ali na costa daquela ilha, a Bíblia diz que havia um procônsul querendo ouvir esta